quero que você abra a sua Bíblia hoje, no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Eu vou pedir para o irmão que está controlando a tela para colocar alguns versículos que eu for citando, tá bom? Apocalipse, capítulo de número 2. Versículo de número 14. Só esse versículo aqui para a gente dar a introdução. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, que ele diz assim: tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Só esse versículo. Pode deixar ele um pouquinho aí na tela. Esse texto que eu li para vocês é parte da carta que Jesus pediu para que o apóstolo João escrevesse à igreja que estava na cidade de Pérgamo. Entre as 7 cartas que estão aqui no Apocalipse, todas elas passaram com algumas recomendações do Senhor. E aqui no versículo 14, Jesus ele direciona uma mensagem para a igreja, dizendo que, fazendo uma demonstração lá, dizendo assim: vocês têm dentro aí da igreja pessoas que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou, aí ele vai explicar qual é essa doutrina. Ensinou a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo eles a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Então, quando Jesus ele fala dessa doutrina de Balaão, e aí ele vai mostrar qual era o sentido que estava acontecendo dentro da igreja, quando nós olhamos isso, quando nós fazemos a menção de doutrina, nós precisamos prestar atenção sobre as coisas que elas acontecem dentro da igreja. Jesus olhou, foram todas as 7, e para de Pérgamo ele falou assim: lá tem quem faz isso. Imagine só alguém seguir uma doutrina de Balaão para fazer com que a pessoa caia em transgressão. Essa era a doutrina de Balaão. Quando o Balaque pediu para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, ele falou assim: não tem encantamento nem feitiço contra o povo de Israel. Aí a Bíblia vai dizer aqui que o Balaão ensinou Balaque a lançar tropeços ao povo, a fim de que o povo pecasse, transgredindo os mandamentos do Senhor, entre eles comendo alimentos sacrificados a ídolos e se entregando à prática da prostituição. E com isso veio uma praga da própria parte de Deus contra o povo de Israel. Então não teve feitiço externo. E aí a doutrina do Balaão era exatamente isso. Não é lançar feitiço, mas induzir o povo ao erro, para que eles caiam, para que eles cometam pecado e com isso se afastem da presença de Deus. Aí era essa doutrina que estava dentro da igreja de Pérgamo. Imagina se nós tivéssemos algo semelhante a isso aqui dentro nos dias de hoje. Alguém aí que, com uma determinada palavra, um jeito de fazer, armava-se as suas ciladas e armadilhas para que os crentes começassem a andar em desacordo com a palavra de Deus. E o indivíduo que proclamasse tal doutrina, ele acabou infestando a igreja, como diz assim: tens contigo na igreja os que seguem a doutrina de Balaão. Então não era só uma pessoa que fazia, eram várias que seguiam esse ritmo aqui. Isso é uma coisa ruim. Eu posso dar um exemplo aqui. Quando os caminhos que nós estamos tomando diante da palavra do Senhor, às vezes eles não conseguem
nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos de acordo com a vontade de Deus, a gente pode tomar alguns atalhos e forçar situações. Exemplo disso que eu vou dizer aqui: tem um casal de namorados, só mesmo que exemplo, e aí a moça começa a perceber o rapaz da mesma forma, começa a perceber que o outro não está querendo nada com ele, está só enrolando ele, acaba levando ele para a prática do ato sexual, engravida e acha que com isso ele é obrigado a partir do casamento. Entenda que ele usou um artifício desse, de induzir ao pecado, para que ele obtivesse um êxito que ele não estava alcançando. Ele desvia do caminho do Senhor em prol de um objetivo. E ele vai entrar pela essa doutrina do Balaão. Quando as pessoas começam a lançar esse tipo de coisa, uma frase bem antiga, né, como se corria muito, era uma expressão dizendo assim: caiu cartório. Acho que muito deve ter ouvido essa frase, né? Então, se o jovem caiu, já tem que ir levar ele para o cartório para poder casar. Aí isso, se a pessoa não leva pelo sentido de manter-se, ele leva como um ensino de Balaão: eu vou levar o indivíduo para cair, para que eu alcance o meu objetivo. Só que isso leva para desvio da doutrina do Senhor. Desvio. Quando eu falo de doutrina, nós temos que entender que ela vai muito além da nossa maneira de viver, do nosso exemplo. Paulo chega a dizer para o Timóteo para que ele transmitisse os ensinamentos e também observasse aqueles que andavam em conformidade com o padrão de vida que eles estavam vivendo. Ele chama isso de padrão de vida, um jeito de viver, como a forma de nós nos comportarmos aqui. Mas quando eu estou falando aqui para vocês de doutrina, eu vou um pouco mais além e mais sério do que simplesmente isso. Quando eu falo de doutrina, e há várias delas na igreja, quando nós estamos aqui, por exemplo, como assembleanos de uma igreja pentecostal, nós temos uma regra de fé. Essa regra de fé, ela importa para nós muitas crenças, muitas. Entre elas, as nossas regras de fé definem aquilo que nós acreditamos sobre a Bíblia Sagrada, aquilo que ela é, os livros que estão dentro dela, por que eles foram selecionados, por que outros foram deixados de lado. Nós entendemos por intermédio disso e baseamos a nossa fé por isso. Uma das nossas doutrinas bíblicas é que a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela é a verdade. Ela não precisa ser nem aumentada, nem diminuída, nem tampouco alterada. Ela é a palavra de Deus. Isso é uma doutrina nossa. Isso é um ponto, uma regra de fé nossa. Existem pessoas que querem mudar a Bíblia. E vocês acham que isso vem por causa do quê? Porque eles querem mudar a nossa fé, querem mudar a nossa doutrina, daquilo que nós acreditamos. Se alguém conseguir mudar alguma coisa da Bíblia, pronto, qualquer outra coisa é fácil de ser mudada. Não é à toa que no livro do Apocalipse, um dos últimos canônicos escritos, Jesus ainda soltou na expressão dizendo: qualquer um que acrescentar sobre essas palavras, qualquer um que retirar aquilo que está escrito sobre este livro. Não foi à toa que Jesus ele escreveu aquilo, já baseando para nós a respeito da Bíblia Sagrada. Então isso é uma doutrina nossa. Uma doutrina nossa também, por exemplo, quando nós falamos a respeito de Deus, da Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nós entendemos com isso que são três pessoas distintas, cada uma diferente do outro, cada um exercendo uma função sobre a vida da igreja, e isso é fundamental para nós. Existem igrejas que não acreditam em três pessoas, eles acreditam só em Jesus. Jesus no Velho Testamento foi Deus ou o Pai, como é conhecido, e depois que ele foi assunto ao céu, voltou como o Espírito Santo. Tem gente que acredita nisso, mas não é o que o texto sagrado diz. Antes, pelo contrário, nós vamos encontrar várias evidências, inclusive quando a gente parte do batismo de Jesus, que quando João colocou Jesus na água, que ele saiu, uma voz do céu disse: eis o meu filho amado em quem a minha alma se satisfaz, e também uma pomba representando o Espírito Santo que veio sobre a vida de Jesus. Três pessoas reunidas no mesmo evento.
Jesus não estava brincando de ventríloco aqui na terra falando do céu. Ele não estava fazendo isso. Ele não estava se duplicando, fazendo uma outra imagem de uma pomba vindo sobre ele. Ele estava ali naquele texto claramente representando o Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é doutrina nossa. A doutrina nossa também, por exemplo, a respeito do homem, que o homem ele é composto de corpo, alma e espírito, que o homem ele foi criado perfeito e bom, e claramente devido ao pecado ele se tornou decadente, ele se tornou prejudicial, ele se tornou mal. Isso é uma doutrina bíblica. Há algumas pessoas que entendem quando o indivíduo vem no mundo dizendo assim, que mal ele fez aquilo que o próprio Deus olhou antes de destruir o mundo pelo dilúvio, dizendo, o homem é mau desde a sua meninice. Então às vezes a gente olha para a criança e fala assim, tadinho, inocente, é pecador, pela visão de Deus. Então aí já não interessa a minha visão, interessa a visão de Deus. Se Deus considerou o homem mau desde a sua meninice, sobre ele está ali. Aí Paulo fala, só para a gente entender assim, uma vez que o homem pecou e com ele veio a morte passou com todos os homens, então se todos os homens morrem, todos os homens pecaram. Criança recém-nascida morre? Morre ou não morre? Então é símbolo de pecado? É. Aí a gente vai dizer assim, não tem pecado, por que morreu? Morreu por causa do pecado. Ainda que não seja a semelhança do pecado de Adão, está fadado a sentença do pecado do pecador. Então nós olhamos para isso e entendemos com isso que sobre a doutrina do homem é um fator importante, e nós aqui nessa igreja acreditamos assim. Nós entendemos a respeito da doutrina do pecado que ele abrangeu todos os seres humanos, independente daquilo que ele chegou a fazer, pelo muito ou pelo pouco, ele se tornou pecador. Nós entendemos como a doutrina da salvação, que ela é concedida ao homem por intermédio da fé, da graça de Deus. Foi por isso que Paulo falou que a salvação ela é por intermédio da fé, como um dom de Deus, não vem das obras, para que o homem se glorie, para dizer assim, eu posso ser salvo porque eu sou bonzinho. Não, a salvação só é adquirida por intermédio da fé. Fé! É mais ou menos para Deus dizer assim, não importa se você faz muita coisa boa ou pouca coisa boa, para ser salvo tem que ser por intermédio da fé, crendo em Cristo Jesus. Temos a doutrina dos anjos. Nós vamos entender com a doutrina dos anjos que os demônios são derivados também da própria criação de Deus, mas são daqueles que abandonaram a sua posição, se levantaram contra o próprio Deus, dando lugar aí para o Satanás, querendo assumir o lugar de Deus, e com isso Deus os baniu do céu. Com esse banimento, quando nós falamos aqui na igreja, nós acreditamos em anjos e demônios. Não dá para um crente dizer assim, eu acredito em anjos, mas não acredito em demônio. Não dá. Se você está aqui dentro e crê em Cristo Jesus, precisa entender que os demônios existem sim e foram criados pela mão de Deus. Não como demônios, mas se tornaram. Então não dá para a gente dizer assim, nossa, aquilo ali é coisa de televisão, aquilo ali é teatro. Nem tudo que as pessoas fazem por aí é teatro, não. Existe possessão? Sim, senhores, e nós acreditamos nisso. Existem ainda outras coisas, como nós podemos seguir a respeito da doutrina da igreja, quando nós falamos do batismo nas águas, quando nós falamos da celebração da ceia, quando nós falamos da comunhão dos irmãos, da congregação. Isso é doutrina que nós acreditamos, por isso que ainda fazemos. E também, como finalização, a doutrina das últimas coisas, dos últimos eventos. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja, nós acreditamos no juízo final, nós acreditamos que Deus reservou um lugar preparado para nós antes da fundação do mundo, para que quando tudo aqui nessa terra acabar, Ele nos coloque lá juntamente com Ele. Foi sobre essas palavras e crenças que Jesus proferiu em João capítulo 14, dizendo
credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse isso, eu teria dito para vocês. Mas entendam, eu vou e volto para pegar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Isso é doutrina da igreja. Não vai pensando que vai tudo acabar e Jesus vai deixar esse mundo aqui maravilhoso para você viver nele, não. A Bíblia vai estar dizendo que Jesus vem nos tirar daqui. Então nós vamos embora. Isso é doutrina da igreja, que nós acreditamos. Então, se você está aqui conosco hoje, você também deve acreditar nisso. E essas doutrinas que eu fiz menção aqui para vocês, elas são importantes com respeito à nossa fé. Até um conjunto de doutrinas, de dogmas a respeito disso, gera uma questão de fé. Aí é a fé daquilo que nós acreditamos no termo doutrinário, o conjunto dessas coisas todas. E existe um perigo muito grande de nós apoiarmos doutrinas opostas a essas semelhantes que eu citei aqui. É muito vasto, eu não conseguiria dizer tantas coisas, mas é um perigo muito grande. Por exemplo, põe aqui na tela para nós Gálatas capítulo 5, versículo 4. Gálatas 5, 4. Olha só o que Paulo falou para os Gálatas: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. A justificação, pode deixar o 4 aí. A justificação é por intermédio da fé, não de obras. E aí Paulo diz assim: se vocês estão procurando se justificar nas obras da lei, vocês se separaram de Cristo e caíram da graça. Como é que você vai ser salvo? Se a salvação é por intermédio da graça, como o dom de Deus, intermédio da nossa fé. Quem erra em doutrinas bíblicas, ele tem uma questão de perder a sua salvação. Está aí, ó, caíram da graça, se separaram de Cristo. Sem Cristo, quem é que vai para o céu? Sem Cristo, quem é que vai para o céu? Como é que você entra se Ele é o caminho, se Ele é a porta, se não existe outro intermédio entre o homem e Deus? Se você se separa de Cristo, você perde o céu. Então, quando eu estou falando aqui a respeito, Paulo usou um termo aqui da doutrina da justificação. Ele falou assim: só de você procurar um outro meio de se auto-justificar, para dizer que você é digno do céu, você se separa de Cristo e cai da graça de Deus. Já não pode ser salvo. Olha que difícil, não, Paulo? Olha que difícil. Existem igrejas por aí, eu acredito que alguns de vocês devem saber, mas eles empregam que nós precisamos fazer coisas para ser salvo. Eles empregam isso. Eles colocam de tal forma que eles fazem com que o sacrifício de Cristo não seja suficiente para te salvar. Eles olham dessa forma. Eu me lembro dos 2 anos e alguns meses que eu ministrei na casa de recuperação, quando eu mostrei para os internos lá a respeito da nossa justificação em Deus para sermos salvos. E eu falei para eles assim: entenda uma coisa, o ladrão que estava na cruz, pronto para morrer junto com Jesus, ele não teve tempo de fazer nada. Ele não teve tempo de fazer nada. Ele estava crucificado. Pensa hoje, se você tivesse a oportunidade de estar na presença de alguém sentenciado à morte daqui a alguns instantes. Ele podia ser uma pessoa condenada à cadeira elétrica, está na cela esperando o seu caminho, a morrer ali de alguma outra forma. Ele está sentenciado à morte.
e ele não pode fazer nada, o que você pregaria para ele ser salvo? Será que você oraria para ele e falar assim: você vai sair daqui, Jesus vai te tirar, você vai lá na igreja ouvir a mensagem? É isso que você vai dizer para ele? Você vai olhar para ele e falar assim: eu tenho certeza que se você fizer um jejum de 3 dias, Deus te livra disso. É isso que você vai dizer para ele? Olha, se você não tivesse vivido dessa forma, você não estaria aqui. Infelizmente eu não posso mais fazer nada pela sua vida. Era isso que você ia pregar para ele? Aí é que entra a questão da mensagem. O indivíduo ele não tem que fazer nada, ele só precisa crer. E aí o ladrão olha para Jesus e fala para ele assim: Senhor, lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Fez uma confissão de fé. Jesus olhou para ele e falou assim: hoje mesmo te digo que você vai estar comigo no paraíso. O que foi que aquele homem fez? Nada, apenas creu. Então por que alguém quer colocar alguma coisa para fazer, se Cristo é o suficiente? Então tem esse problema aí. Quando as pessoas colocam alguma coisa para dizer assim: você precisa fazer para ser salvo, sem ser ou além de ser crer em Cristo Jesus, então ele está fazendo com que você se desvia de Cristo, que você caia da graça, e com isso você vai perder a sua salvação. Isso é sério. Há pessoas que querem fazer com que nós percamos a salvação com a desculpa, como aconteceu lá nos Gálatas, de estar até mesmo cumprindo alguma coisa da parte de Deus. Olha uma outra coisa. 2 Timóteo 2,18. Põe na tela. 2 Timóteo 2,18. Essa questão de doutrinas bíblicas, como eu estou falando aqui para vocês, aquilo que nós acreditamos, do nosso ponto de fé. Conseguiu colocar na tela? 2 Timóteo 2,18. Põe aí para a gente seguir o texto bíblico. Essa questão, como eu estou falando para os irmãos, é tão séria que às vezes a gente acha que é a igreja ali do lado, eles tem só esse negocinho aí que é meio diferente, mas tá tudo bem da gente ir lá congregar e dar glória a Deus junto. Não tá não. Eles querem fazer que a gente se desvie da fé. Conseguiu? Eu vou fazer a citação do versículo enquanto ele vem aí para a tela. Paulo vai dizendo para Timóteo assim: isso, estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Eles estavam na igreja, falando a respeito das coisas, ouvindo, e de repente eles resolveram dizer que a ressurreição daqueles que haveriam de levantar-se no último dia para sermos elevados ao céu, não a ressurreição final dos pecadores, mas daqueles que haveriam de ser salvos. Ele falou assim: isso já aconteceu. Já aconteceu. É para dizer assim: eu sei que vocês estão esperando aqui, quem vai morrer e não ressuscita mais. Eles disseram que a ressurreição já havia acontecido. Olha o perigo disso. Era para dizer assim: vocês não precisam nem ter esperança, depois de morto acabou para vocês, ressurreição já foi. Poderia ter citado até aquelas pessoas que ressuscitaram no dia que Cristo bradou lá na cruz, pode ser. Ele podia ter citado de outras pessoas, pode ser. Mas veja que eles se desviaram da verdade. E o que aconteceu com eles? Perverteu ainda a fé de outras pessoas. As pessoas perderam a fé e foram levados mais uma vez para distante de Jesus. Então, quando nós falamos aqui, irmãos, como igreja, quando nós ensinamos, quando nós fazemos uma base de um estudo bíblico, quando a gente se junta para aprender da palavra de Deus, é para que esse tipo de situação não acabe com a nossa fé. Nós podemos ter
problemas e discutir às vezes um assunto e olhar para dizer, olha, o texto não está claro daqui, dali, a gente busca outras referências, a gente pode não chegar num consenso claro, mas existem algumas promessas, e Paulo tratou isso, que ele falou para Timóteo no livro de Tessalonicenses. Ele falou assim: eu quero que vocês entendam, nós morreremos, mas no dia da vida de Cristo Jesus, quem estiver vivo será transformado no corpo glorioso, e aqueles que estiverem mortos, eles vão ressuscitar primeiro, que a nossa transformação, já no corpo glorioso, e aí o Senhor nos toma nessa terra e leva embora. Então ainda existe a ressurreição. E isso é importante. Paulo dedicou um livro para falar a respeito da ressurreição, como ele seria, como deixaria de acontecer segundo a vontade do Senhor. Para quê? Para que as pessoas não tirassem a nossa esperança. Porque ele usou isso para os Tessalonicenses. Eu não quero que vocês se entristeçam como os demais, que não têm esperança com respeito àqueles que morreram. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós acreditamos que aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles estão ali esperando o dia da retirada da igreja da terra. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles ressuscitarão com um corpo glorioso. Semeia-se corpo animal, ressuscita-se ou se vem com um corpo espiritual. Paulo foi claro em dizer isso. Então, quando nós falamos da doutrina da ressurreição, não é reencarnação. Quando nós falamos da doutrina da ressurreição, e aí, como alguns ainda pensam para dizer assim: no dia que eu for perfeito, o Senhor me leva. Se não for perfeito, imagina no dia do arrebatamento, quem morreu em Cristo Jesus, que ele já levou, ele vai ressuscitar e eu não vou ser transformado. Paulo tinha uma esperança: se eu estiver vivo, nós que estivermos vivos como igreja, no dia de Cristo, nós seremos transformados, logo após eles saírem dos seus sepulcros. Seremos. Então nós precisamos entender que existem algumas coisas que as pessoas querem fazer com que nós percamos a nossa fé e desviemos o nosso caminho do Senhor, e aí por fim acaba-se tudo por aqui. Paulo chega a dizer assim: se a gente espera Cristo Jesus só nessa vida aqui que você está vivo, vivendo terrenamente, ele vai dizer assim: somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Eu preciso morrer esperando em Cristo Jesus. Eu preciso morrer esperando em Cristo Jesus. Eu me lembro que eu estava ali no Embura, entre um irmão que chegou a falecer. Ele passou muitos dias ali no hospital, e numa visita que eu fiz para ele, ele falou para mim assim, que ele já estava cogitando a respeito da fé, para saber se ela era de verdade ou não. A situação dele se agravou muito, ele sofreu alguns cortes no corpo, e aí ele cogitou. Eu falei para ele assim: irmão, hoje pode estar difícil para você, mas eu quero que você entenda uma coisa: mantenha-se crendo em Cristo Jesus, porque é partindo daqui, acreditando nele, é que ele virá ainda para nos buscar. Imagina se no momento de dor dele, ele abandonasse a fé, ou negasse todo o tempo que ele viveu para dizer assim: Deus não existe por causa disso que me aconteceu. Eu falei para ele assim: continue acreditando, morra acreditando. E pelo menos a gente pôde fazer o velório dele sabendo que ele partiu ainda crendo. Partiu ainda crendo. Eu sei que é um momento difícil, eu sei que Satanás ainda tenta tantas coisas para nós, mas nós precisamos entender que nós não podemos trocar a nossa fé por qualquer conversinha por aí. Nós não podemos trocar a nossa fé porque alguém apresenta uma revelação, escreveu no livro e diz assim: olha, a Bíblia diz assim, mas a revelação, Deus apareceu para mim e falou de uma forma diferente, e aí falou que estava todo mundo errado e a verdade estava sendo transmitida só para mim, e eu li aquela verdade, coloquei no livro e Deus levou a verdade embora, e só eu agora sou portador dessa verdade. É mentira de Satanás para fazer com que a gente se desvie. Vocês sabem de quem é essa ideia, não sabe? Alguns de vocês sabem. Isso é para fazer com que a gente se desvie de Deus. Isso é para fazer com que nós percamos a nossa salvação.
Então deixa eu colocar um outro ponto para você aqui. Nós precisamos separar a nossa fé dos outros caminhos. Isso é uma recomendação bíblica. Nós precisamos nos separar dessas outras palavras. Separar literalmente, sem vínculo. Olha só. Põe na tela aí pra gente, segunda epístola de João. Só tem um capítulo, versículo de número 10. Saiu o apóstolo João dizendo assim: se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, ou doutrina, na outra versão, não o recebam em casa, nem o saúdem. João estava falando da doutrina do Senhor Jesus Cristo, a respeito da sua manifestação em carne, que Cristo Jesus veio em carne, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu. João estava dizendo assim: se alguém vem dizer para vocês alguma coisa a respeito de Cristo, que não esteja concernente a isso, não deixe ele entrar em casa, não o cumprimente, abandona esse indivíduo. Na época aqui de João, tinha uma corrente filosófica que as pessoas diziam que a carne, o corpo, o homem carnal, a carne ela era má, não tinha nada de bom nesse corpo. E aí, com essa doutrina, uma filosofia da época, eles colocavam da seguinte forma: Cristo não pôde ter vindo em carne, porque a carne não tem nada de bom. Isso faria de Cristo um pecador, inutilizando assim o seu sacrifício perfeito. Só que isso era uma filosofia da época, não tinha nada com respeito à ordem divina. Foi por isso que a Bíblia vai dizer bem para nós que Cristo Jesus foi gerado dentro do ventre de uma mulher. Ele teve um nascimento, veio em carne. Aí ele vai dizer, João fala assim: se alguém quiser falar alguma coisa a respeito de Cristo que não traz esse ensino como nós apresentamos para vocês, não deixa ele entrar em casa. Não deixa ele entrar em casa. Quem é que a gente leva para casa, irmãos? Fala para mim. Quem é que a gente coloca em casa com seu pai? Amigo, conhecido, familiar. Não são essas pessoas que nós deixamos entrar? Pessoa que a gente conhece. Pede para alguém fazer um serviço em casa, um eletricista, um pedreiro, um encanador, e aí você vai ver como é que a gente começa a procurar assim: você conhece o fulano? Você conhece ele? Porque vai deixar entrar dentro de casa, não é? Para fazer um serviço, não é só uma questão de profissão, é uma questão de conhecer o indivíduo. Aí a gente procura uma referência. Então é claramente que João vai dizer assim: se você não conhece o indivíduo, ele já não entra. Agora, se você conhece ele e ele é contra essa doutrina, não deixa ele entrar na sua casa. Não sente para conversar a respeito disso. Deixa ele para o lado de fora da sua casa. E nem cumprimente ele no meio da rua. Pense naquela época, como as pessoas costumavam a pregar, a se expor publicamente. E aí, passa hoje na rua, aquele pessoal que prega, que você pode encontrar no centro da cidade. Ele está lá pregando e tal, e aí você conhece o indivíduo, passa com ele assim: e aí, fulano? Quem está na rua olhando vai dizer assim: concorda com ele. Ou não é isso? Vai dizer, concorda com ele, conhece ele, é amigo dele. E João vai dizer assim: se você conhece essa pessoa, não cumprimente ele. Você conhece ele? Conheço, mas a mensagem dele é bem diferente da minha. Então ele não entra na minha casa e eu nem cumprimento ele. Se você quer falar contra aquilo que eu sei, nós não vamos conversar. Nós não vamos conversar. Em casa, não. Pensa só. Senta em casa na mesa, nós temos que conversar do assunto. A esposa escuta, o marido escuta, os filhos escutam. Daqui a pouco a conversa que teve lá para alguém sadio de Bíblia, com o outro cogitando, o filho pode chegar e dizer assim:
pai, mas é aquela expressão ali que ele falou, começa a causar confusão dentro de casa. E já para não gerar isso, não receba ele em casa. Não receba em casa. Nós não vamos conversar isso aqui. Não vou cumprimentar você na rua também não. É uma recomendação bíblica. E às vezes a gente deixa isso passar batido. A gente cumprimenta qualquer um. Desculpa que eu vou falar. Vocês me desculpem que eu vou falar. Isso não é para ofender não. Isso é uma verdade para a gente trazer aqui. Católico não é irmão nosso não. Se eu falar que ele é meu irmão, ele entra na minha casa. A doutrina dele é diferente da minha. Se eu chamar ele de irmão, eu estou cumprimentando ele como quem conhece Cristo, como eu conheço. E aí eu estou saudando ele. E o texto bíblico está dizendo: não recebe ele em casa. Não cumprimente ele. Se você quiser pregar Cristo verdadeiro para ele, pregue. Mas não chame ele de irmão, não. Não chame ele de irmão, não. Porque a fé dele está deturpada. Foi por isso que nós saímos de lá. A fé deles está deturpada. Quer dizer que eles podem estar sem salvação? Sim. Estou dizendo isso sim. Porque a salvação está em Cristo Jesus, por intermédio de doutrinas sérias como nós seguimos. Duas que eu apresentei aqui, que o próprio apóstolo Paulo fez menção dizendo: cai da graça, se separa de Cristo. Se não está com ele, não vai ser salvo. É prejuízo para nós, igreja. Para nós, igreja, que consideramos estarmos aqui com a verdade, para dizer assim: nós estamos aqui ainda com aquela coisa de vai subir e não vai, que 50% sobe, 50% fica, que o marido crente, a mulher crente, de noite na cama, um é levado, o outro é tomado. Nós estamos correndo alguns riscos, e aí a gente quer dizer assim: o fulano que está lá envolvido no meio da idolatria pode ser salvo. Idólatra, me perdoe. Levados à prostituição, me perdoe. Deus pode salvar a prostituta se houver conversão. Se houver conversão, Deus pode salvar o idólatra se houver conversão. Se permanecer na prática dos seus pecados, Jesus diz assim: morrereis nos seus pecados. Se morrer sem ter os seus pecados redimidos, não há salvação. Então nós temos aqui algo muito sério para nós. Sério. Nós não estamos aqui para brincar com isso. Nós não estamos aqui levados a qualquer vento de doutrina, como Paulo fez uma menção. Nós não estamos aqui para isso. E Judas, na sua epístola, quando a gente vê também capítulo único, versículo de número 3, Judas ele usou essa expressão para nós. Se te facilitar aí, ele está antes do Apocalipse. Judas, capítulo 1, versículo 3. Olha só, Judas ele estava escrevendo, se não foi o apóstolo que suicidou não, tá? Amados, embora eu estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé que uma vez por todas foi confiada aos santos. Judas estava ali, eu estava ansioso para escrever, mas eu vi uma tremenda necessidade de falar para vocês a respeito da fé que foi entregue para nós, confiada aos santos. E eu estou escrevendo isso aqui para que vocês batalhem por essa fé. Não abra mão dessa fé. Mantenha-se crendo nessa fé. É incrível como de repente alguém chega para nós com meia dúzia de conversa, enrola a Bíblia para lá, enrola a Bíblia para cá, e aí o indivíduo está numa Assembleia de Deus e vai para dentro de uma outra denominação que está andando claramente contra princípios bíblicos, e ele diz assim: agora eu conheci a verdade, agora você conheceu, foi a mentira.
Eu estava no Piauí, eu vou encerrar com essa palavra. Vocês sabem que há uma onda muito grande de um judaísmo cristianizado. A Igreja Universal de Macedo, ele fez o templo à cópia de Salomão e também usa-se roupas à semelhança dos sacerdotes que estavam aí pelo Velho Testamento. Isso é o cristianismo judaizante. Eu não estou dizendo que ele está praticando isso, não. Eu estou dizendo que é só um exemplo. E aí começa você olhar para um monte de gente que está misturando o Novo Testamento com o Velho Testamento. Ele se diz cristão e começa a práticas de Velho Testamento. Aí, olha, não vou nem entrar muito fundo nisso. Conheci um indivíduo para lá, um irmão da igreja apresentou, falou assim, ele conhece hebraico, ele é isso, ele é aquilo, e Bíblia e tal. Eu falei assim, eu quero conversar com ele. Pode me apresentar um dia, me levou na casa dele, sentando para conversar. Conversa vai, conversa vem. Aí ele falou para mim assim, que Deus lá no princípio do Éden falava com Adão em hebraico. Eu falei assim, ei? Hebraico? Onde é que tem essa referência? Aí, quando nós entramos, ele falou assim, o grego foi uma língua inventada por Satanás. Eu falei assim, ei? Eu falei, na torre de Babel, quem confundiu as línguas foi o próprio Deus, e o grego, que foi o escrito do Novo Testamento que ele estava condenando, foi Satanás. Foi Satanás que criou um idioma. Ele falou, colega, você está precisando ler um pouquinho mais, porque quem fez a confusão de língua, eu falei para ele, quem fez a confusão de língua e de idioma foi Deus. Foi Deus. Você sabe por que às vezes a gente começa a estudar uma língua e não se encaixa com ela? Porque é confusão. É confusão. Eu estudo um pouco de inglês com a minha mãe e de espanhol, e às vezes a gente associa uma coisa com a outra. Você assiste um vídeo, você inverte uma frase, e aí a gente fala assim, a tradução que foi passada para nós não foi isso que estava escrito. Não foi o que ele falou. No pé da letra não tem nada a ver. Mas foi adaptado aquilo que foi falado para o meu entendimento de língua portuguesa. Você sabe por que isso? Porque a língua é confusão. Então não tem nada para dizer assim, é certinho, você vai estudar, está tudo certinho, bonitinho. Não tem não. Não tem não. E quem fez essa confusão foi Deus. Tem nada de Satanás no meio. Aí por fim, quando eu comecei a ter mais uns 2 apertos nele, aí ele espanou e disse assim, quem está cursando hebraico é meu filho. Um pouquinho de conversa, um pouquinho de que eu posso entender que eu levei para ele espanou e disse, quem está estudando hebraico é meu filho. Eu falei assim, agora você não mais sabe de hebraico, né? Agora você não sabe mais. O irmão levou ele na escola bíblica e nós estávamos falando a respeito da salvação. Aí ele falou assim, a salvação lá no Velho Testamento, se não me engano foi o profeta Isaías que diz assim, está em conhecer o nome do Senhor. Ele também traz a tal do judaísmo para o nome de Deus, que seja Yahu. Esse seria o nome propriamente falado de Deus, como nós utilizamos o Yahvé, ou tetragrama sagrado, como Yod-He-Vav-He. Quando nós levamos para isso, que ele falou assim, a pronúncia perto é Yahu. O problema é que tem uma certa vogal no hebraico, que quando nós pronunciamos aqui, nós temos uma pronúncia aproximada, porque não temos aquela letra, e aí o mais perto que a gente chega é de Al. Aí eu falei, pronto, acabou. Se nem a pronúncia nossa é certa, como é que o nome de Deus certo é esse que você está pronunciando? Já se perdeu. E aí, quando ele citou isso, falando a respeito do Velho Testamento, do Isaías, que ele estava querendo favorecer o nome de Yahu, que até usa a expressão para dizer, nem se expulsa mais o demônio em nome de Jesus, tem que dizer Yahushua. Aí eu estava falando para ele, quando ele citou isso na escola bíblica, eu já levantei e falei assim, a salvação Deus expôs em crer na pessoa de Cristo Jesus, não em saber qual é o nome real de Deus, mas está na pessoa de Cristo Jesus. Foi isso que Deus encerrou. Então a salvação não está em saber o nome correto do Senhor, que foi inclusive perdido, sobrando só o tetragrama sagrado, está em Cristo Jesus. Então, amados irmãos,
preservar, vamos batalhar pelas fé, pelas doutrinas bíblicas, a fim de que nós possamos manter-nos na salvação que há em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, e as palmas podem louvar ao Senhor.